Números 22, continuando, a partir do versículo 7. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instrui-os, Balaão: ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou : quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus : Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Versículo 12. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Romanos 11, 29 está escrito: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Voltando em Números 22, versículo 13. Ao arraiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Versículo 15. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor, eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim esse povo. Versículo 18. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor, meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Versículo 19. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Versículo 20. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Continuando. Versículo 21. Bem cedo levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Balaão, sua jumenta e o anjo. Versículo 22. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Versículo 23, eu vou ler novamente. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Versículo 24. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. Versículo 25.
A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Versículo 26. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 27. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Versículo 28. Então Yahvé fez que a jumenta falasse. E ela disse a Balaão, que te fiz eu para que me teres espancado já por 3 vezes? Veja só, 2 Pedro 2 e versículo 15 e 16, veja só. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Veja aqui, o profeta Balaão, por interesses financeiros, tomou a decisão de amaldiçoar o povo de Israel, por interesse financeiro, apesar da proibição do Senhor. Números 22, 21 ao 35. Estamos lendo. Veja aqui, os falsos mestres e pregadores da época de Pedro estavam extorquindo o dinheiro dos crentes ingênuos. Pedro então relembra a história da jumenta que Deus usou para repreender Balaão, a fim de desmascarar os falsos profetas que devastavam a igreja do Senhor. Pedro fala, e hoje, nos dias de hoje, também não é diferente. Nós temos muitos supostos pastores que apenas têm interesses financeiros. Também estão extorquindo e levando muitas pessoas a se desviarem da fé. Voltando em Números 22, nós lemos o versículo 28. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão, que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Versículo 29. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta, Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Provérbios 12, 19. Os lábios de quem diz a verdade permanecem para sempre, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Voltando, versículo 30. Então ponderou a jumenta a Balaão, Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele, não. Versículo 31. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Lucas 24, onde vai nos ensinar ali, Jesus surge no caminho de Emaús, veja só. Versículo 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias?
Versículo 19. Ao que ele lhes indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar, Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Versículo 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. Versículo 24. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Versículo 26. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Versículo 27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Versículo 29. Porém eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Versículo 31. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Versículo 32. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante nossa jornada... vou ler novamente. Porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Versículo 34. Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Versículo 35. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Você veja aqui no versículo 32. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Por isso que quando nós decidimos ler com atenção a palavra de Deus, nós também, essa palavra é viva, então Jesus comunica conosco. Então nós podemos dizer também que queima o nosso coração é atingido pela palavra de Deus, é alimentado por essa palavra, é alimentado por Jesus. Quando nós buscamos com desejo verdadeiro de ouvi-lo, ele se revela, ele fala conosco, Jesus nos ensina. E o nosso coração também se enche de paz, se enche de alegria. Ele queima, desejoso cada vez mais buscar o Senhor. Veja aqui o comentário nessa Bíblia King James, Bíblia de Estudo. Os olhos impedidos de antes, versículo 16 que nós lemos aqui atrás, os olhos impedidos recebem o milagre da visão espiritual e são, entre aspas, abertos. Almas e corações, entre aspas, tolos e lentos, passam a, entre aspas, queimar. Versículo 32 que nós lemos: queimar com amor
e disposição urgente para proclamar a salvação de Cristo ao mundo. Voltando em Números 22, então nós lemos no versículo 31, e nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. E continuando, versículo 32. Então, versículo 32. E questionou o anjo do Senhor, por que espancaste assim tua jumenta? Já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela todavia eu teria poupado a vida. Versículo 34. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para meu lugar. Versículo 35. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão, vai com esses homens. Somente não digas absolutamente nada além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. Versículo 37. E Balaque o questionou, porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim da primeira vez? Na verdade, não estou eu em plena condição de recompensar-te regiamente? Versículo 38. Balaão explicou-se a Balaque: eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Versículo 39. Balaão partiu com Balaque, e chegaram a Kiriat Utsote, a cidade de Ozote. Versículo 40, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas, e deu uma parte de carne a Balaão e os príncipes que estavam com ele. Versículo 41, na manhã seguinte Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Muito bem, nós concluímos a leitura de Levítico 22. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo o capítulo 23, que vamos começar lendo a primeira profecia de Balaão. Todas as nossas dúvidas nós encontramos resposta aqui na Bíblia. Por isso nós somos instruídos a ler a Bíblia e colocar em prática em nossa vida.